Depressão, ansiedade e insônia. Coisas que me atormentam há um bom tempo e eu nunca tive coragem de falar mais abertamente sobre o assunto, mas hoje eu vou falar. Olá, amantes da noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Obscura, muito prazer para quem ainda não me conhece e olá para quem já me conhece. O vídeo de hoje ele é um vídeo bem delicado para mim de se falar, porque é uma coisa que até então eu nunca tinha falado abertamente em nenhuma das minhas redes sociais. Mas antes desse vídeo começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e já deixa o seu like aqui nesse vídeo antes do vídeo começar, porque dessa forma o algoritmo aqui do YouTube entende que esse vídeo é um vídeo relevante e leve ele para mais pessoas, porque esse assunto que eu vou falar talvez ajude outras pessoas que passam pelo mesmo problema do que eu. Então bora dar essa forcinha. Mas então, eu já comentei em alguns vídeos aqui no YouTube que eu tenho esses problemas psicológicos, mas eu nunca falei abertamente sobre eles. Eu sempre pincelei, sempre falei muito vagamente. Por quê? Porque esse é um assunto que é muito difícil pra mim falar. Pra ser sincero pra vocês, eu tô super nervosa pra falar sobre isso, porque isso é muito difícil pra mim falar. Eu acho que dá pra perceber o quanto que eu tô nervosa aqui de estar falando sobre isso. A depressão, a ansiedade e a insônia é coisas que me acompanham já faz um bom tempo. E na verdade, eu fui diagnosticada com depressão há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu cheguei a fazer o tratamento, eu fiz o acompanhamento com psicólogos e eu também fiz o acompanhamento com psiquiatra. Fiz esse tratamento por cerca de 3 anos mais ou menos, e hoje em dia eu não tô fazendo esse tratamento mais. Então as crises estão vindo com bem mais frequência. Antigamente as minhas crises elas vinham com menos frequência, só que elas duravam mais tempo. Não tinha um padrão para as crises, mas às vezes era de 3 em 3 meses, às vezes era de 6 em 6 meses, só que essas crises elas duravam muito tempo. Eu cheguei a ter uma época que eu fiquei cerca de 4 ou 5 meses em crise, e nessa época eu tive que ser até afastada do meu trabalho. Eu vou tentar explicar melhor para vocês mais pra frente, mas hoje em dia essas crises elas estão acontecendo em uma escala menor, mas com mais frequência. Por quê? Porque praticamente todos os meses eu tô tendo uma crise, só que às vezes essa crise dura 2 dias, às vezes dura uma semana, às vezes duram 10 dias, é bem relativo. Mas elas estão acontecendo com mais frequência. Antigamente não era todo mês, era casos isolados. Agora tá acontecendo com mais frequência e tá durando menos tempo. De certa forma isso é bom, porque era horrível ficar meses com crise de depressão, de ansiedade, e ficar meses sem conseguir dormir uma noite inteira. Mas assim, pelo menos agora que elas estão vindo com mais frequência, mas estão durando menos, agora pelo menos eu consigo lidar melhor com essas crises, porque afetava muito o meu trabalho. Igual eu falei pra vocês, eu tive que ser afastada uma vez do trabalho, e hoje em dia eu trabalho em casa, então eu tô conseguindo controlar mais, por mais que eu não tô fazendo tratamento. Esse vídeo de hoje mesmo é um vídeo que tá acontecendo em uma das minhas crises. Faz dias que eu não durmo, faz dias que eu me sinto super ansiosa, a minha cabeça ela tá a mil, minha mente não cala a boca, eu fico pensando em
várias coisas ao mesmo tempo, coisas que não faz sentido algum pra mim estar pensando no momento, mas a minha mente insiste em pensar. Eu tenho essa oscilação de humor, ao mesmo tempo que eu tô feliz, eu já tô triste, e muitas vezes eu não tenho nem motivo pra ficar triste, porque a depressão, ela não quer dizer que você vai ficar deprimido. Ela é... Gente, eu não sei nem explicar, porque é uma coisa que é sentida, sabe? É um sentimento que não dá pra explicar. Mas tá acontecendo isso comigo agora. Pra quem me acompanha lá no Instagram, sabe que a minha casa pegou fogo. Eu moro na parte rural aqui do meu bairro e onde eu moro tem muito mato. Eu moro em cima de uma pedreira e essa pedreira tem mato lá embaixo todo e ao redor, é tudo cercado de mato. E não sei o que houve, eu sei que houve um incêndio lá no mato e aí esse incêndio ele arrastou até a minha casa e queimou tudo, queimou todo o lado de fora. A minha casa por dentro, ela não queimou, mas teve muita fumaça. E infelizmente, eu não consegui lidar com isso, eu fiquei com muito medo dos meus gatos morrerem e eu acabei ficando muito tempo exposta a essa fumaça procurando meus gatos. Meu marido estava tentando conter o incêndio também porque os bombeiros não veio ajudar a gente e acabou que por respirar essa fumaça por muito tempo eu acabei ficando inconsciente. Eu passei muito mal, tive que ser hospitalizada e antes disso acontecer eu já estava em crise e depois que isso aconteceu parece que piorou. Vocês sabem que eu gosto muito da natureza, eu gosto muito de morar no meio do mato e lá fora tá tudo queimado. Queimou minhas árvores, queimou minhas plantas, queimou todo o verde que tinha aqui na minha casa queimou e isso contribuiu muito para que eu ficasse ainda mais pior do que eu já tava. Assim, sabe, esse ano tá sendo um ano muito difícil para todo mundo. Todo mundo tá com alguma coisa ruim na mente, porque a gente tá em época de pandemia, a gente não pode sair na rua, quando sai tem que sair de máscara, são tempos muito, muito incertos, então tá todo mundo meio louco e esse ano tá sendo muito difícil pra mim. Como eu falei pra vocês, eu tô em crise, já tem mais ou menos uma semana ou mais, não, tem mais de 10 dias que eu me sinto assim. E como eu não faço tratamento, como eu não faço esse acompanhamento psicológico, é uma coisa que eu tô tendo que lidar sozinha. E quando você lida com uma coisa sozinha, ela parece que é muito maior do que realmente é. Quando a gente tá assim, qualquer probleminha, por menor que seja, tem o poder de virar um problemão na nossa cabeça. Porque parece que a gente fica remoendo aquele problema, a gente vê ele bem maior do que ele realmente é, e isso acaba prejudicando muito mais esse estado que a gente tá. Então, isso que aconteceu comigo esses dias, que já é uma coisa muito grande, foi uma coisa que me abalou muito, ele parece que piorou muito, muito, muito mesmo o que eu já tava sentindo. Mas aos pouquinhos eu tô tentando lidar melhor com isso. Eu tô tentando ver isso como se fosse uma nova fase pra mim, sabe? Por mais que tudo lá fora queimou, eu sinto como que, pelo menos aqui dentro da minha casa, não. Aqui tá tudo intacto, meu ambiente de trabalho tá intacto, meu marido tá bem, eu tô bem, meus gatos estão bem. A Licandra, por exemplo, ela ficou tão ruim quanto eu, porque ela também inalou muita fumaça e ela tá bem, apesar de tudo, eu também tô bem. E eu tô tentando olhar isso como um ponto positivo, que todos estamos bem, independente do que aconteceu. Mas assim, por mais que eu não tô fazendo nenhum tratamento, que eu não tô tendo acompanhamento profissional, eu sinto que eu tô numa fase que eu tô conseguindo lidar muito melhor com os meus problemas do que antigamente. Porque antigamente
eu me machucava muito, sabe? Quando eu tava nessas crises, eu sempre ficava sendo super cruel comigo mesma. Eu sempre ficava pensando que eu era inútil, que eu não estava sendo produtiva, que eu não estava trabalhando o suficiente, que tem pessoas com problemas muito maiores do que eu e eu tava ali deitada muitas vezes porque antigamente eu passava dias deitada. Eu ficava tão mal que eu não conseguia nem levantar da cama. E hoje em dia não, sabe? Hoje em dia eu consigo levantar da minha cama, por mais que muitas vezes eu não consiga acordar cedo, mas eu consigo pelo menos levantar. Eu não passo o dia inteiro dormindo e fugindo da minha realidade igual eu fazia antes. Eu tento pelo menos lutar contra isso. E eu sinto que isso pra mim é um grande avanço, porque por mais que eu tô sozinha que eu falo, é sem o tratamento, é sem um acompanhamento profissional. Mas por mais que eu estou sozinha, eu sinto que eu tenho uma mentalidade muito mais evoluída do que antes. Então eu consigo lidar melhor com essas crises. Então por isso que eu acho que essas crises estão durando menos. Por mais que elas venham com mais frequência, mas elas duram menos porque eu tô tendo pelo menos o mínimo de controle que eu poderia ter sobre a minha mente. E eu também, hoje em dia, tenho a ajuda do meu marido. Meu marido, ele é uma pessoa incrível, gente. Eu não canso de falar aqui pra vocês, porque ele tá sempre me ajudando. Ele tá sempre tentando me fazer ver as coisas com algum ponto positivo, por mais que seja uma coisa ruim. Ele tá sempre sendo um amigo muito fiel pra mim, ele tá sempre tentando me ver bem, tá sempre me ajudando. Então ele é uma pessoa que com certeza contribui muito pra que eu tenha essa melhoria. Porque pra ser sincera, quando você tá sozinho mesmo, sozinho no mundo, você tá sem sua família, tá sem amigos, tá sem um companheiro, as coisas ficam muito mais complicadas. E antigamente eu me fechava muito, eu não queria a ajuda de ninguém, eu não queria ninguém se intrometendo nos meus problemas, porque eu pensava, eu não me entendo, como que essa pessoa pode me entender? E isso é um pensamento que não é bom, sabe? Porque é bom a gente se abrir. É bom a gente dar espaço às pessoas que nos amam, para essas pessoas tentar ajudar a gente, porque realmente ajuda. Hoje em dia também eu tenho muito mais o apoio da minha família. A minha família, ela sempre foi uma excelente família. Meus pais, as minhas irmãs sempre foram muito gentis e bons comigo, mas antigamente eu me fechava. Eu não queria ter esse contato mais próximo. E hoje em dia, como eu estou mais aberta a receber esse amor e essa ajuda, pra mim também tá sendo muito mais fácil. Porque quando a gente se fecha, as pessoas têm receio até de chegar na gente. Porque a gente tá com uma capa protetora que impede qualquer ajuda, qualquer boa vontade, qualquer gentileza com nós. Então, como eu tô me abrindo muito mais, isso também tá me ajudando. Outra coisa que tá me ajudando muito para que eu consiga lidar melhor com os meus problemas são as redes sociais. Porque, como eu sempre falo aqui pra vocês, eu considero vocês de verdade, gente, é do fundo do coração. Eu considero vocês meus amigos. Porque eu nunca fui de ter amizade, sabe? Eu, pra ser sincera, eu tenho uma ou duas amigas que me acompanham sempre, mas eu não sou aquela pessoa que tá sempre em contato, sabe? Eu não consigo responder no WhatsApp, eu não consigo manter um contato direito. Mas com as redes sociais, com o Instagram, com o Facebook, com o YouTube, eu tô melhorando esse aspecto meu, sabe? Eu tô tentando responder todo mundo, eu tô tentando criar um laço de amizade, eu tô tentando me abrir mais. E recebendo todo esse carinho e esse apoio e essa amizade de vocês é uma coisa que me ajuda muito. Fora que aqui também nas redes sociais eu consigo me desabafar, sabe? Eu consigo falar mais, eu consigo me expressar melhor. E isso me ajuda muito, de verdade. Antigamente eu tinha muita ajuda do teatro, da aula de música, da aula de dança. Era coisas que eu fazia
pra tentar me desinibir, pra tentar me abrir, pra tentar exercitar meu corpo físico, porque exercício físico também ajuda. Mas eu não estou fazendo isso mais. Eu fiz teatro por muitos anos e hoje em dia eu não faço mais. Eu fiz aula de dança do ventre e hoje em dia eu não faço mais. Eu fiz aula de violino por muitos anos e hoje em dia eu não faço mais. Eu fiz aula de canto, eu fazia academia, eu fazia um monte de coisas pra tentar me ajudar e realmente ajudavam, mas hoje em dia eu não faço mais. Hoje em dia a minha vida é basicamente trabalhar em casa e cuidar dos meus gatos e ser uma dona de casa e ser uma youtuber, uma pessoa ativa no Instagram, mas eu não tenho essa vida fora da minha casa e fora das redes sociais, porque a gente tá em pandemia, a gente não pode ficar fazendo tantas coisas igual a gente fazia mais. E antes mesmo de acontecer essa pandemia, eu já tinha mudado de cidade, eu morava em Paraupeba, e isso também me impediu. Por causa dessa mudança, eu tive que parar com muitas coisas e depois eu mudei de volta, voltei pra Ibirité, porque eu morava aqui antes, e também já tive que parar com essas coisas. Então, eu não tenho essa ajuda externa mais. Então, eu tô tentando encontrar essa ajuda dentro de mim mesmo e dentro das pessoas que me amam. Quando eu fui diagnosticada mesmo com depressão, eu devia ter uns... Eu não lembro muito bem, gente, porque é uma época da minha vida que parece que a minha mente meio que apagou certos acontecimentos. Então eu juro pra vocês que eu não consigo me lembrar com clareza de muitas coisas, mas eu devia ter entre os 16 e 17 anos, mais ou menos, mas foi a época que eu fui diagnosticada, foi a época que eu procurei tratamento. Mas que eu me lembre, eu sempre fui assim. Desde criança, eu sempre fui uma criança muito introspectiva, eu sempre fui uma criança que não conseguia fazer as coisas direito, eu era muito quieta, eu era muito reservada e eu acredito que eu sempre fui assim, mas que eu procurei tratamento e fui diagnosticada foi mais ou menos com essa idade. Eu procurei tratamento porque na época eu trabalhava numa empresa de telemarketing e a minha avó tinha morrido nessa época também. Era uma época que eu trabalhava e estudava. Eu estudava violino no SESI Minas e tava tudo muito... Qual que é a palavra que eu posso falar pra vocês? Tava me sobrecarregando muito. Então, nessa época já tinha 2 anos que eu trabalhava nessa empresa e essa empresa, ela sugava muito de mim, sabe? É insano trabalhar com telemarketing, gente. E eu não tinha tido nenhuma férias até então. Eram mais ou menos 2 anos de empresa, indo para 3 anos, e eu não tinha tido férias ainda. Eles estavam me enrolando para me dar essas férias. A minha avó, que foi uma pessoa que me criou, que eu sempre morei com ela, morreu. E eu não tava conseguindo lidar com toda essa pressão dentro de mim. Então eu comecei a não conseguir trabalhar. Eu acordava e ficava horas pra me arrumar. E mesmo assim eu não conseguia, então eu pegava serviço 8 horas da manhã e tinha dia que eu chegava lá 10, 11 horas, sabe? E isso quando eu ia, porque muitas vezes eu não conseguia trabalhar. Eu faltava mesmo, tive muitas advertências por faltar, e aí em vez de faltar, eu comecei a ir no médico para tentar pegar algum atestado. E quando eu chegava no médico e ele perguntava o que eu tinha, eu não sabia explicar, eu começava a chorar. E aí o médico falava comigo que eu tava sob estresse, que isso e aquilo, e acabava sempre me dando 3, 4 ou 5 dias de atestado. E isso não era suficiente, porque não adiantava nada. Eu ficava em casa dormindo o tempo todo, e quando eu não tava dormindo eu tava chorando, e não tava resolvendo pra mim. Até que um dia eu fui numa médica, e essa médica falou comigo, falou: olha, você tá com
todos os sintomas de uma depressão, sabe? Então eu vou fazer aqui pra você um encaminhamento para uma psicóloga, para você olhar isso, porque tudo isso que você tá me falando é indícios de depressão. Então eu fui nessa psicóloga e ela me diagnosticou com depressão. E aí eu falei com ela que eu não conseguia dormir, que, gente, eu tenho uma insônia que, assim, chega a ser absurda a insônia que eu tenho. Eu não consigo dormir mais que 3 horas por noite e isso tem muito tempo. Nem remédio me apaga direito. É uma coisa que eu tô assim, muitas vezes eu fico até louca. Fico o dia inteiro estranha porque eu não consegui dormir. Mas aí eu falei com ela tudo isso. Eu falei, olha, eu não consigo dormir, eu tô tendo choros constantes, eu tô ficando muitas vezes parada sem ver o tempo passar, porque nessa época o que acontecia? Às vezes eu ia assistir televisão e eu ficava horas na frente da televisão e, gente, eu não tava nem vendo, minha mente estava em outro lugar, sabe? Ou outras vezes eu sentava no sofá e ficava olhando pro nada e quando eu ia ver já tinha passado 4, 5 horas comigo lá, olhando pro nada, sabe? Nem pensando em nada eu não tava. E pra mim tinha passado 5 minutos, 10 minutos, mas tinham passado horas. E eu comecei também nessa época a gostar de sentir dor, sabe? Eu sei que é estranho falar isso, mas eu desenvolvi gostar de sentir dor física pra poder camuflar a dor psicológica. Então eu comecei a pôr muito piercing, eu comecei a fazer muita tatuagem e isso não estava sendo suficiente, então eu comecei a arranhar meu próprio braço, a apertar a unha na mão até começar a sangrar e isso não foi suficiente, então eu comecei a cortar os braços, o meu braço é todo cortado, não sei se dá pra ver, mas isso naquela época pra mim tava bom, porque a dor física camuflava a dor psicológica, mas isso tava me acabando com o meu corpo, sabe? Então isso foi muito ruim pra mim. Assim, eu não tô querendo dizer pra vocês que todas as minhas tatuagens foram uma forma de lidar com a minha depressão. Não foi isso. A dor da tatuagem me ajudava, mas estar fazendo tatuagem, gostar de ser uma pessoa com tatuagens, não tem absolutamente nada a ver com depressão. Eu quero deixar isso bem claro, porque eu gosto de modificação corporal. Eu gosto de me sentir mais conectada com a minha personalidade interior através da minha estética. Então, só deixando claro que isso não tem absolutamente nada a ver com depressão. Uma pessoa tatuada não faz tatuagens pra sentir dor e aliviar a dor física. É só uma forma que eu encontrei naquela época. Então, hoje em dia, isso pra mim não funciona mais. Hoje em dia eu faço tatuagem realmente por gosto e não pela dor. Inclusive, eu odeio sentir dor de tatuagem e de piercing. Mas então, quando eu fui diagnosticada com depressão, eu trabalhava nessa empresa de telemarketing. E eu já tava não conseguindo ir trabalhar e comecei a pegar alguns atestados, mas a minha psicóloga, na época, ela me deu um atestado de 14 dias. E esses 14 dias que eu fiquei em casa foi, assim, foram péssimos, porque eu nem sabia que eu tinha depressão. Então essa aceitação com o que eu tinha, meio que na época piorou um pouco. Piorou um pouco o que eu já tava sentindo, porque eu não queria ter depressão. Eu não queria ser uma pessoa deprimida. Eu gostava de ser proativa, eu gostava de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sempre gostei de fazer muita coisa. E na minha cabeça, ser uma pessoa deprimida seria ser uma pessoa triste pra sempre. Uma pessoa que não conseguia fazer suas tarefas, uma pessoa que não conseguia fazer suas coisas. Então, isso, até eu entender melhor o que era uma depressão, eu piorei um pouco e a minha ansiedade foi a 1000. A minha insônia, que já era péssima, ficou ainda pior. Então ela percebeu que só a terapia não estava ajudando, então ela me encaminhou para um psiquiatra.
Esse psiquiatra, ele me receitou alguns remédios. Ele me receitou um remédio para depressão, um para ansiedade e um para insônia. E esses remédios, assim, me ajudaram muito, mas esses remédios me deixavam dopada o dia inteiro. Eu ficava o dia inteiro lerda, o dia inteiro, tipo como se eu tivesse anestesiada, sabe? Com o corpo mole. E por mais que eu não tava sentindo aqueles sintomas, parecia que eu não tava presente no meu corpo, sabe? Parecia que eu era só uma observadora da minha vida e não tava tendo controle da situação. Mas mesmo assim eu continuei tomando os remédios, continuei fazendo o tratamento psicológico e mesmo assim não tava ajudando. Eu não consegui trabalhar e aí, se eu não me engano, depois que eu tive 3 atestados de 14 dias ou algum de 15, eu não lembro direito, como eu falei pra vocês, é uma época que eu não consigo me lembrar com clareza das coisas, mas eu me lembro que eu fui encaminhada pro INSS por causa desses problemas que eu tava tendo. Então, quando eu fui encaminhada pro INSS, eu tive que fazer uma uma consulta com o médico, algo assim, pra ele me avaliar e ver se eu tinha condição ou não de trabalhar. E esse médico me avaliou, ele viu que eu tava péssima, que eu não tinha condição nenhuma e que meu ambiente de trabalho estava sendo totalmente tóxico pra mim. Então ele me afastou por 3 meses do meu trabalho. E esses 3 meses eu continuei fazendo o tratamento e continuei recebendo. Eu recebia o meu salário pelo INSS, mas eu não ia trabalhar. E esses 3 meses, pra ser sincera pra vocês, é como se nem existiu, porque eu não lembro. Eu me lembro que depois que esses 3 meses se passaram, eu tive que fazer uma nova avaliação. E nessa nova avaliação, o médico do INSS constatou que eu também não estava naquela época com condição de voltar ao trabalho. Então ele me passou mais 3 meses em casa fazendo tratamento para ver se isso melhorava. Então, ao todo, eu fiquei afastada do meu serviço por 6 meses, recebendo pelo INSS e fazendo esse tratamento com o psicólogo e com o psiquiatra. Esse tempo na minha vida foi um tempo que basicamente eu passava olhando pro nada, ou eu passava comendo, ou eu passava dormindo, ou eu passava me lamentando, chorando, me cobrando e sendo super mal comigo mesma. Então, basicamente foi isso. A minha vida se passou aí e foram 6 meses que eu nem vivi, praticamente. Mas aí depois que eu voltei a trabalhar, depois que se passaram esse tempo que eu fui afastada, eu não tava com condição ainda, sabe? Eu não me sentia bem, eu não conseguia trabalhar. Eu abria a porta da minha casa pra ir trabalhar e começava a tremer e ficava 10, 15, 20 minutos na porta sem conseguir passar pro outro lado, passar pra rua. Porque, gente, nem eu sei porquê, pra ser sincera. É uma coisa que é igual eu falei pra vocês, não dá pra expressar, porque é mais sentido, sabe? Mas aí voltei a ir trabalhar e não conseguia exercer minha função, não conseguia fazer as coisas que era meu trabalho. E então eu conversei com a minha supervisora e falei com ela que não dava, pedi pra ela me mandar embora, falei com ela que eu tava com 3 férias acumuladas, porque eu já tinha 2 anos lá, antes de ser encaminhada pelo INSS, 2 anos e pouquinho, e não tinha recebido férias. E depois eu fiquei 6 meses em casa, e quando eu voltei, já tava se acumulando a 3ª férias. Então eu falei com ela que era sacanagem o que eles estavam fazendo comigo também, que eu queria sair, mas que eu queria sair com os meus direitos, que eu não queria pedir conta. Então acabou que, acho que ela viu, né, o estado que eu tava e acabou me mandando embora. Então eu saí desse emprego. E depois que eu saí, eu me senti muito aliviada, sabe? Eu me senti aliviada, e aí a crise foi passando. Eu fui começando a conseguir fazer as coisas, fui conseguindo voltar ao normal. Eu abri a minha loja, a Obscura Relíquias, nessa época, com dinheiro do acerto do meu trabalho, eu consegui abrir minha loja. E
Aí eu abri primeiro a loja vendendo só em eventos, depois eu abri a loja física. Só que aí depois que eu abri a loja física, depois que tinha mais ou menos 2 anos de loja, a crise veio muito forte de novo, então eu fechei porque eu não tava conseguindo ir trabalhar todos os dias, abrir a loja todos os dias, então eu tava perdendo muito cliente. E aí depois eu fechei essa loja e comecei a ficar só fazendo eventos e vendendo nos eventos. E aí as crises foram indo e vindo, indo e vindo. E aí então eu me casei. E depois que eu me casei, eu simplesmente parei de tomar remédio, porque esses remédios estavam me deixando muito, muito, muito lerda. E eu não queria ficar lerda, sabe? Eu queria fazer minhas coisas, eu queria viver minha vida, eu queria cuidar da minha casa, eu queria cuidar do meu marido, eu queria ser feliz, eu não queria ficar boiando o dia inteiro, sabe? Então eu resolvi parar com esses remédios e quando eu parei, me fez muito bem, sabe? Eu comecei a ser a pessoa que eu era e a pessoa que eu queria ser e as coisas foram melhorando. Só a insônia que não. A insônia nunca melhorou, pra ser sincera. Nem quando eu tomava remédio, a minha insônia não cessava. Pra ser sincero pra vocês, eu sinto muito sono. Eu sinto sono o tempo todo, mas eu não consigo dormir durante a noite. Eu até consigo dormir durante o dia, mas durante a noite não dá. Minha cabeça fica pensando em um monte de coisa aleatória. Ou, às vezes, coisas que eu vou fazer no outro dia, eu fico ansiosa com as coisas e eu não consigo dormir. Mas eu sinto muito sono, sabe? Eu não tô falando pra vocês que eu não sinto sono, eu sinto sono o tempo todo. Mas durante a noite eu não consigo dormir direito. Então, eu nem sei o que fazer com a minha insônia, nunca soube, pra ser sincera. Mas então as coisas comigo aconteciam assim. Crises, muitas crises durante muito tempo antigamente. Essas crises me fez fazer coisas não tão boas comigo mesmo. Mas apesar de tudo, eu amadureci muito. Hoje em dia eu consigo entender que não é a minha... Não sou eu que sou preguiçosa, que sou inútil, que sou irresponsável quando eu tô em crise. Isso, eu não tenho controle sobre isso, então eu não me cobro tanto como eu me cobrava antes. Hoje em dia eu tento fazer o quê? Eu tô em crise, beleza, mas o que gerou essa crise, sabe? O que tá acontecendo? Eu tento me autoanalisar, eu tento ver o que tá acontecendo. Muitas vezes não tá acontecendo nada, muitas vezes não tem motivo nenhum pra acontecer essas crises, mas eu tento não ser tão cruel comigo mesma. Eu tento me dar alguns dias de descanso, tento não trabalhar tanto, tento ficar mais conectada com as coisas que eu gosto, eu tento ler, eu tento ficar com meus gatos, eu tento ficar mais perto da minha família quando eu tô em crise e fico sempre me monitorando. Se eu começo a me cobrar, eu já penso, não vou fazer isso comigo mesma. Então, eu sinto que eu amadureci muito em relação à depressão e ansiedade. Uma coisa também que tá me ajudando muito com a minha depressão são meus gatos. Meus gatos é como se fossem meus filhos, sabe? Eu cuido deles mesmo, eu dou banho, eu dou comida, eu dou carinho, eu dou abrigo. Eu tô sempre perto deles e eles estão sempre perto de mim. E o meu gatinho Sorati, que era o gato que eu mais gostava, morreu. Ele morreu faz pouco tempo, deve ter uns 3 ou 4 meses que ele morreu. E assim, eu sinto um vazio muito grande por causa dele. Mas eu tento não deixar isso me corroer, sabe? Eu ainda tenho outros 3 gatos, inclusive um gato que eu tenho é filho dele, com a minha outra gatinha Pandora. E essa gatinha Pandora é filha da minha outra gatinha Salem, mas a Salem mora na casa dos meus pais, que é aqui pertinho de casa. Mas quando eu mudei pra Paraupeba, eu deixei ela lá. Então eu tento ficar perto deles, porque é um amor tão sincero, sabe? O amor que os animais têm pela gente. Então, tá perto dos meus gatos me faz ficar bem.
Ontem mesmo, quando eu acordei, eu sentei ali fora, tava tudo queimado, sabe? As coisas que eu gostava de olhar, que eram as plantas e o vento nas árvores, tava tudo queimado. Mas meus gatinhos estavam brincando, sabe? Eles não estavam nem aí se estava queimado ou não. Um correndo atrás do outro, subindo no tronco da árvore, se escondendo e assustando o outro. E isso me fez tão bem, sabe? Então eu tô tentando dar valor às coisas que realmente importam. E não ficar enfatizando os problemas, enfatizando as coisas ruins. E eu sei que eu tô no caminho certo. Por mais que eu tô numa crise consciente. Eu sei que eu tô numa crise, mas eu sei que essa crise vai passar. Tudo passa, gente. Toda crise passa. Não existe uma pessoa que tem depressão ou ansiedade que fica assim pra sempre, durante 5, 10 anos. Não existe isso. E se existir, são casos isolados. Não acontece com todo mundo. Porque assim, no meu caso mesmo, as minhas crises vêm, mas elas vão embora. E quando essa crise vai embora, eu tento pegar toda a energia e todo o gás que eu tenho para fazer as coisas que eu não fiz quando eu estava em crise. Então isso tem me ajudado. Compreender melhor o que se passa dentro de mim mesmo tem me ajudado muito. Então assim, sabe, o que eu falo pra vocês, se vocês têm depressão, se vocês têm ansiedade, se vocês passam pelas mesmas coisas do que eu, isso passa, gente, sabe? São momentos, são fases. Toda fase passa. Tem sempre uma nova fase, sabe? Eu sinto como se fosse um jogo. Que eu estivesse numa fase e tem fases que são, sabe, mais difíceis que as outras. Mas elas passam. Então acho que todo mundo é assim, sabe? Todo mundo, seja com depressão ou não, todo mundo tem seus momentos difíceis. Mas nada dura para sempre. A felicidade não dura para sempre, assim como a tristeza também não. Então eu tenho isso em mente hoje em dia, que era coisa que eu não tinha antes. Antes eu achava que eu ia ser triste forever. Eu achava que eu nunca ia conseguir ser a pessoa que eu queria ser, que eu nunca ia conseguir realizar meus objetivos, porque eu ia estar sempre tendo essas crises, e essas crises iam sempre me levar um passo para trás. Mas na verdade não, porque eu não dou um passo para trás, eu só continuo no mesmo lugar que eu tô, e quando a crise passa, eu dou um passo para frente. Eu não tô dando esse passo para trás, eu só não tô caminhando nem para trás e nem para frente, eu tô neutra quando eu tô em crise. Mas quando a crise passa, aí sério, quando a crise passa, que eu tô com aquela energia, eu faço tudo que eu posso fazer. Eu crio muito conteúdo, eu vou na casa dos meus pais, eu fico lá muito tempo, eu vou na casa das minhas irmãs, eu assisto tudo que eu quero, eu leio os livros que eu quero, eu faço assim, tudo que... Sabe, eu faço maior quantidade de coisas que eu gosto de fazer e que eu quero fazer, porque isso me dá energia. Isso faz acumular energia em mim, pra quando eu tiver com perca de energia, eu ter essa energia acumulada. Então hoje eu tenho isso em mente. Mas assim, é claro, né, gente, que isso é um processo que demora. Eu não tive essa mentalidade fazendo acompanhamento psicológico, pra ser sincera. Eu tive essa mentalidade... olhando mais pra dentro de mim. Eu não tô falando aqui pra vocês que o acompanhamento psicológico é descartável. Não. Até porque eu gostaria de voltar com esse tratamento. Mas eu não tenho condição física hoje em dia. Na época que eu fazia esse tratamento, meu pai tinha plano de saúde. E ele trabalhava num trabalho que dava essa assistência, que eu infelizmente não tenho hoje. E eu não tenho condição de pagar um psicólogo particular. Então, por isso eu não faço tratamento. Mas se eu tivesse como fazer, eu faria. O que eu tô falando pra vocês é que na época que eu fazia esse tratamento, eu era muito imatura psicologicamente. Eu não tinha essa bagagem que eu tenho hoje, entendeu? Eu era boba. Eu achava que isso tudo era culpa minha, sabe? Que eu era culpada de todos os meus problemas e de tudo. Mas a verdade não é essa. A gente não tem culpa das coisas que acontecem dentro da gente. A gente tem que ter, no mínimo, um pouco de controle. A gente tem que tentar se controlar, porque naquela época mesmo, quando eu tava com as crises que duravam muito tempo,
Eu tinha o controle de dormir o dia inteiro ou não. Eu tinha o controle de regular minha alimentação ou não. Eu tinha o controle de dar espaço para as pessoas que me amam estar presente comigo ou não. Mas eu não fazia. Por mais que eu tinha esse controle, eu sentia como se eu não tivesse. Eu não queria ninguém intrometendo na minha vida. Eu não queria minha família absorvendo esses problemas que eu tinha. Então, pra tentar fazer eles não ter esses problemas junto comigo, eu preferia não falar. Eu ficava na minha. Eu achava que se eu dormisse o dia inteiro, a vida ia passar mais rápido. E eu não ia ver, não ia estar presente no meu corpo e nem na minha mente. Eu achava que eu comendo qualquer coisa ia me dar um prazer momentâneo. E assim, isso estragou com a minha saúde. Tanto física quanto mental. Por causa dessa imaturidade que eu tive na época, hoje em dia eu tenho vários problemas de saúde que não vêm ao caso agora. Hoje em dia eu tenho várias percas de memória que eu tive naquela época que nem sei explicar porquê. Parece que o meu cérebro quis apagar isso, sabe? E hoje em dia eu tenho marcas no meu corpo que eu não gostaria de ter por causa dessa imaturidade da época. E nessa época, o acompanhamento psicológico me ajudava porque ele me dava uma direção. Ele me dava uma direção, mas ele não, sabe, não estava sendo assim tão bem como eu gostaria que fosse. Porque não adianta as pessoas tentar te ajudar, um psicólogo tentar te ajudar, se você não está se ajudando também. Nessa época, eu via as coisas de um jeito muito diferente do que eu vejo hoje, sabe? Eu fiz muita coisa, gente. Eu fiz muita coisa que eu não deveria ter feito. Eu fiz muita coisa prejudicial a mim mesma. E assim, uma dessas coisas, por exemplo, foi que teve uma época que eu, como sempre, eu não conseguia dormir. E eu tinha esses remédios disponíveis em casa. Então, eu tomei um remédio pra dormir e eu não dormi. Aí eu pensei, eu vou tomar outro. E aí eu não dormi. Aí eu tomei 3 e não dormi. Aí eu tomei 4 e não dormi. Eu não tava em mim. Quando eu vi, eu tinha tomado a cartela de remédio pra dormir inteira. Mas eu não fiz isso pra me matar, sabe? Eu tava só tentando dormir, gente. Porque eu não consigo dormir. Isso é muito ruim, sabe? Tem muito tempo que eu tenho esse problema com dormir. Mas antigamente eu não sabia lidar com isso, sabe? Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Eu, por exemplo, tem muito tempo que eu não tô dormindo. Pra quem me acompanha lá no Instagram sabe, eu até postei que eu tava tomando esse remédio aqui, né? Que é o Valeriana. Eu tô tentando controlar esses problemas meus de insônia com coisas naturais. Porque eu não gosto de tomar remédio mais. Porque esses remédios me deixavam muito dopada. Então eu tô tomando esse Valeriana agora. Mas, gente, não tá ajudando nada. Eu tô sendo persistente pra tomar. Mas não dormir, pra ser sincera, é uma das piores coisas. A depressão é péssima. A ansiedade é uma tortura. Mas não dormir é covardia, sabe? Você deitar na cama e ver a noite passar toda na sua frente. E assim, você tá com sono e não conseguir dormir. É muito ruim. Desculpa, gente, de estar chorando aqui, mas é uma coisa que eu tô passando no momento, sabe? Essa noite, por exemplo, eu não dormi nada. Eu fiquei ansiosa pra fazer esse vídeo pra vocês hoje. E tipo assim, eu tô tentando melhorar. Eu tô tentando ser uma pessoa forte. Eu tô tentando não deixar isso me abalar igual me abalava antes. E eu sei que eu tô conseguindo, sabe? Eu sei que eu tenho muito mais potencial pra lutar contra isso hoje do que eu tinha quando eu era adolescente. E eu sei que isso vai passar. Mas por mais que a gente sabe que vai passar, por mais que a gente tenha essa mentalidade, dói. Do mesmo jeito. A gente sofre do mesmo jeito. As coisas acontecem do mesmo jeito. E assim,
É até difícil falar. Mas eu não vou desistir, sabe? Eu vou tentar achar outros métodos pra conseguir dormir, pelo menos, porque com a depressão eu tô até, assim, conseguindo lidar bem. Por mais que igual eu falei, por mais que dói, eu tô conseguindo lidar. A ansiedade eu já até, assim, acostumei, sabe? Eu deixo pra lá, minha mente tá pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. E assim, eu tento respirar e tentar ter o controle, mas é muito difícil, então meio que já acostumei. Mas a insônia, eu ainda não consegui lidar. É uma coisa que eu estou sendo sincera com vocês. Com a insônia, remédio receitado pelo psiquiatra não ajudou. Remédio natural não tá ajudando. Esse remédio mesmo que eu tô tomando, que eu mostrei vocês, ele me ajuda a pegar no sono. Mas eu acordo durante a noite. E depois que eu acordo eu não consigo dormir mais. Aí meu corpo vai querer dormir de manhã. E de manhã, a hora que eu tenho que acordar pra trabalhar. Então não dá pra mim ficar dormindo, sabe? Eu sinto muito sono durante o dia, mas eu não posso me dar esse luxo de dormir. Eu tenho que trabalhar. Mas a insônia é uma coisa que, pra mim, é a pior coisa. No momento, eu não tô sabendo lidar com a insônia ainda. Mas tudo passa, gente, sabe? Tem épocas que eu consigo dormir, assim, às vezes 2 noites seguidas, às vezes 3 noites seguidas. E tem época que eu fico semanas dormindo 2 ou 3 horas por noite. Mas assim, eu tento... O dia que eu durmo... Gente, o dia que eu consigo dormir uma noite inteira, eu acordo tão diferente no outro dia. Eu acordo feliz, eu acordo disposta, eu acordo rindo. Mas quando eu não durmo, eu acordo igual um zumbi, sabe? Tipo, eu amanheço desanimada. Por mais que eu faço tudo que eu tenho que fazer, mas eu faço tudo numa leseira, sabe? Num desânimo, sem força, sem ânimo. E quando eu durmo, eu faço tudo mó feliz, sabe? Faço tudo animada, faço tudo bem. Mas eu não consigo dormir sempre, então eu não sei se eu me acostumo com isso e toco a vida pra frente e tento melhorar, eu não sei, sabe? É uma coisa que eu ainda não sei lidar. Como eu tô falando pra vocês, com a depressão, hoje em dia, eu tô muito mais madura pra lidar. Com a ansiedade também. Por mais que a ansiedade, ela é foda também, sabe? Desculpa a palavra. Mas a insônia, eu não sei lidar com ela ainda não. Mas eu tô tentando. Tudo tem o seu tempo. E eu acredito que um dia eu vou conseguir lidar com isso. Assim como eu consegui lidar com a depressão, lidar com a depressão, entre aspas, muitas aspas nisso. Mas assim como eu amadureci de 10 anos pra cá, desde que eu fui diagnosticada, eu sei que eu também vou amadurecer mais pra frente. Então, eu tenho esperança, sabe? E assim, gente, esse vídeo eu tô fazendo hoje porque aconteceram muitas coisas comigo. Eu falei sobre alguma delas no Instagram e no Facebook também. E muita gente veio conversar comigo, muita gente pediu pra mim falar sobre esse assunto. Na verdade, muita gente pedia antes também pra falar, porque tem muitos vídeos que eu comentei, mas não falei, eu só comentei sobre depressão, ansiedade, insônia, mas eu não estava preparada pra falar sobre isso ainda, sabe? Na verdade, eu não estou preparada pra falar sobre isso. Mas assim, acho que não tem preparo pra isso, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer as coisas no estalo, porque se ficar esperando a hora certa, elas nunca acontecem. Então, eu resolvi vir aqui hoje e falar sobre a minha história pra vocês, contar um pouquinho, muito resumido, do que eu passo, do que tá acontecendo comigo, porque não sei se vocês repararam, mas não é toda semana que eu tô conseguindo postar aqui no YouTube. Os meus vídeos, eles não tão como eu gostaria que fosse, porque eu não tô tendo essa força pra ser o que eu quero, pra fazer as coisas que eu quero, mas ainda assim eu tô fazendo. Por mais que eu vejo que poderia ser muito melhor, eu tento pelo menos fazer.
Então eu não tô dando o melhor de mim, mas eu tô dando pelo menos um pouco de mim. Eu acho que isso já importa muito, já é muito... Já ajuda, sabe? A não ficar estagnada e parada me lamentando, igual eu fazia antes. Então, eu tô aqui pra desabafar, pra ser sincera. Eu tô aqui pra dividir minha experiência com vocês. Eu sei que tem muita gente que passa por isso também. Eu sei que tem muita gente que não consegue fazer suas coisas, que não consegue ser produtivo, que olha as pessoas e pensa, nossa, eu poderia estar fazendo isso, mas eu tô aqui parada, me lamentando. Eu sei que tem muita gente que fica triste o tempo todo, sem motivo aparente, né? Mas o sentimento tá lá, a tristeza tá lá. Eu sei que tem muita gente que fica com a cabeça louca, pensando em um milhão de coisas ao mesmo tempo, pensando em coisas que vai fazer amanhã, em coisas que vai fazer daqui 10 anos, e coisas que não tem necessidade de estar vindo à mente naquele momento. Eu sei que tem gente que tem insônia, que não consegue dormir à noite. Então, assim, eu tô tentando dividir um pouquinho do que eu sinto com vocês, porque na época que eu fiquei pior, eu não tinha ninguém. Nessa época eu não tinha nem internet em casa pra poder ver vídeo, sabe? Pra poder me espelhar em outras pessoas. Eu não tinha minha família, porque eu não deixava eles saberem das coisas que estavam acontecendo 100% comigo, porque eu tinha medo de deixar eles tristes, sabe? Eu não tinha apoio de ninguém, e acho que isso foi o meu erro, sabe? Não ter o apoio. E hoje em dia, eu tenho apoio de muitos lados. Eu tenho apoio de vocês, eu tenho apoio da minha família, porque hoje em dia eu consigo me abrir com eles, com as minhas irmãs, com o meu pai, com a minha mãe. Eu tenho apoio dos meus gatos, eu tenho apoio do meu trabalho, porque hoje em dia eu trabalho com o que eu gosto. Eu trabalho com o meio alternativo, eu trabalho com as coisas que fala um pouco sobre mim, sabe? Eu consegui trazer pra minha fonte de renda o trabalho e as coisas que eu gosto. E antigamente eu trabalhava num emprego que eu odiava. Gente, eu odiava trabalhar de telemarketing. Foram anos indo com raiva todo dia pro serviço, mas eu não tinha opção, sabe? Pelo menos eu achava que eu não tinha opção naquela época. E assim, eu acho que quando você tem isso tudo que eu tô falando, as coisas ficam muito mais fácil, fica mais digerível, sabe? Do que quando você se fecha, quando você se cobra o tempo todo, quando você fica dormindo o dia inteiro, quando você não quer ninguém, sabe? Em contato com você, ou quando você finge que tá tudo bem. Porque fingir que tá tudo bem também não é legal, sabe? Você tá sendo mentiroso consigo mesmo e com as pessoas, porque ficar falando que tá tudo bem, sendo que tá tudo desabando, é péssimo. E eu não sou assim, sabe? Eu sei que eu fico chorando aqui no YouTube, eu sei que eu sou, sabe, assim, super sentimental, mas eu sou sincera. Eu prefiro ser sincera e ser mal interpretada do que ficar sendo uma coisa que eu não sou, sabe? Então, isso é um desabafo que eu tô tendo com vocês. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo. Tem gente que fala que meus vídeos são longos e que eu falo muito, mas, gente, eu gosto de me expressar. Eu gosto de falar. E querendo ou não, eu não ganho nada com o YouTube. Eu não ganho um centavo com o YouTube. Eu não sou monetizada. Então, esses vídeos, eu tenho que fazer também as coisas que eu gosto de fazer, sabe? Eu não acho justo eu ter que ficar fazendo vídeos só pra agradar os outros e não fazer vídeos que eu goste também, sabe? Então, por mais que eu sei que eu falo muito nos vídeos, é uma forma que eu encontrei também de desabafar, gente. É uma forma que eu encontrei de me ajudar também, sabe? E assim, só de estar falando aqui com vocês já me ajudou, sabe? Já tá me ajudando. Por mais que eu sei que eu chorei e tudo, mas chorar também é bom. É uma forma da gente botar isso pra fora, sabe? Eu não vou ficar falando pra vocês que eu sou uma pessoa forte o tempo todo, que eu não choro, que eu não tenho sentimentos, porque isso não é real, sabe?
Uma pessoa que se mostra assim não é real. A gente é humano e humanos têm sentimentos, humanos choram e humanos são humanos, sabe? E eu sei que muita gente fala comigo, ai, mas você não deveria ficar triste, você não deveria ter essas coisas, porque você é uma moça bonita, você faz muitas coisas, você tem vários talentos, você tem uma família legal e tal. Mas, gente, isso não tem a ver com as coisas externas. Isso não tem a ver com as coisas externas. Isso é um sentimento interno. Não quer dizer que eu seja bonita aos olhos dos outros, que eu me vejo assim. Não quer dizer que eu tenho todos os motivos pra ser feliz, que eu consigo controlar isso, sabe? Não é uma coisa que eu tenho controle. Eu tô sim tentando controlar mais essas coisas, mas eu não tenho controle sobre isso, então não é legal também pessoas que ficam julgando as outras, sabe? Ai, mas você tem depressão e tal, mas você tá sempre arrumada, você tá sempre fazendo caras e bocas no Instagram, tirando fotos, fazendo as coisas. Gente, isso não tem absolutamente nada a ver, sabe? Porque eu tenho os meus momentos que eu me sinto bem. Eu tenho os meus momentos que eu consigo fazer uma foto, que eu consigo fazer um vídeo, que eu me sinto disposta pra fazer as coisas que eu gosto. E não é porque eu tenho depressão que eu tenho depressão o tempo todo, sabe? Eu não tenho essas coisas o tempo todo. Como eu falei pra vocês, são crises. Então, ficar julgando as pessoas também não é legal, sabe? E outra, muita gente também fala comigo que isso é porque eu não busco Deus na minha vida. Eu sei que falar sobre esse assunto é um assunto muito delicado e um assunto que eu não quero falar aqui no canal. Mas não tem absolutamente nada a ver com religião isso também. Tem pessoas que são cristãs, que vão na igreja e têm depressão. Porque isso não tem a ver com a sua espiritualidade. Tem a ver com o seu corpo, com o seu organismo, com a sua mente. Não com a sua crença. Então... não fiquem julgando as pessoas, sabe? Tipo, isso não é coisa do diabo, depressão ou algo do tipo. É uma coisa do ser humano. Não dá pra ficar colocando a culpa em entidades, sabe? A culpa é nossa, do nosso corpo, da nossa mente, não nossa consciente. Mas a culpa é nossa inconscientemente. O nosso inconsciente faz a gente ficar assim. Então, ficar falando que as pessoas é assim porque não tem Deus no coração, ou que é assim porque não, sabe, ou não deveria ser assim porque tem tudo, ou gente, isso não é legal. Não falem isso com pessoas que estão passando por esse problema, porque isso não vai ajudar em nada. Isso só vai piorar o que a pessoa pensa e o que a pessoa, sabe, isso só vai piorar. Então, se você tem algum amigo, se você tem algum familiar que tá passando por esses problemas, tenta compreender ele, sabe? Não tenta julgar, porque a pessoa já está se julgando. Então, além dela se julgar, ainda as pessoas julgar ela, não é legal. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, assim, eu recebo muitas mensagens, tanto no Instagram, quanto comentários aqui no YouTube, quanto no Facebook. E algumas pessoas falam que meus vídeos são longos. Por que você não fala mais sobre aquilo? Por que você não fala mais sobre outra coisa? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que eu quero dizer pra vocês é que aqui é uma forma que eu encontrei de ser uma pessoa melhor, sabe? Eu sei que eu produzo conteúdo pra vocês, mas eu também tô tentando produzir conteúdo pra mim, sabe? Eu uso as redes sociais como um gatilho, sabe? Pra me tornar uma pessoa melhor, tanto pro mundo quanto pra mim mesma. E eu tô tentando, gente, eu tô tentando melhorar, eu tô tentando ser uma pessoa melhor pra mim, pra vocês, pra minha família, pras pessoas que estão comigo no meu dia a dia. E isso tudo
isso tudo que eu tô fazendo, esse vídeo que eu tô fazendo hoje, primeiramente é pra desabafar. Eu sei que é egoísmo falar isso, que eu tô fazendo um vídeo pra desabafar, mas isso é um desabafo sim. E segundo, porque muita gente me pediu pra fazer esse vídeo. Muita gente me mandou mensagem: nossa, Obscura, você podia falar sobre isso, eu tô passando pelos mesmos problemas. Nossa, eu me identifiquei com o que você disse. Nossa, não sei o que. Então assim, eu não vou mentir pra vocês, eu gosto de ajudar. Eu gosto de ajudar os outros. E eu também tô querendo me ajudar, porque eu fiquei tanto tempo sem pensar em mim mesma, sabe? Só me machucando, sendo cruel comigo mesma. E agora eu tô querendo melhorar, eu tô querendo ser melhor. Então, isso é uma forma que eu tô encontrando, as redes sociais. E assim, eu tô querendo ajudar vocês também. Então por isso que eu fiz esse vídeo. Eu sei que eu já falei muito, mas eu não consegui expressar nem a metade do que eu queria. Porque é muito difícil falar sobre esse assunto. É muito difícil mesmo. Eu não tinha nenhuma linha pra seguir. Eu pensei em criar algum roteiro, eu pensei em criar alguns tópicos, mas eu tô querendo ser o mais sincera possível. Então eu falei tudo o que veio na hora, eu falei tudo o que eu senti, eu tentei falar pra vocês tudo que eu já passei, resumidamente. E eu espero que você que está passando pelas mesmas coisas possa criar essa força pra poder seguir em frente. Porque, igual eu falei, tudo passa. Tudo. Até os momentos mais cruéis e ruins tem um fim. Tudo tem um fim. Então, busca essa força em si mesmo, sabe? E se você não tem essa força ainda em si mesmo, busca essa força externa. Busca em alguém que te ama. Busca talvez em uma pessoa que você tem admiração. Busca talvez em um livro. Busca essa força em algum lugar, mas não fica em casa se culpando e se lamentando e se achando inútil e insuficiente. Não deixa a sua mente pregar essas peças em você, porque isso não é real, sabe? Quando a gente tá nesse estado, tudo fica muito maior do que parece ser. Eu falo isso porque acontece isso comigo, sabe? Então tenta buscar essa força interna. E se você ainda não tiver essa força interna, tenta buscar essa força interna. E se você não tem esses problemas, certamente você conhece alguém que tem. Porque isso é muito comum hoje em dia. No século que a gente tá, existem muitas pessoas com esses problemas. Então busca compreender, sabe? Busca não julgar. E assim, é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que eu pensei em falar, pelo menos. Acho que eu tentei me expressar da melhor forma que eu pude. Foi um vídeo muito difícil pra me fazer, mas eu consegui. Então, assim, tá vendo? A gente consegue, por mais que a gente ache que é difícil fazer as coisas, pelo menos vamos começar a fazer. Só de começar a fazer já ajuda. E eu tô aqui tentando, dia após dia, tô tentando dar o melhor de mim mesma, sabe? Eu mereço isso, eu mereço ser o melhor de mim mesma. Eu não mereço ficar triste e, sabe, todas essas coisas que é até difícil falar. E você também não merece. As pessoas que têm esses problemas não merecem. Então eu espero de alguma forma ter tocado seu coração, ter dado uma força a mais pra você, ou que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos de alguma forma, sei lá, sabe? E é isso. Eu tô muito feliz comigo mesma de ter conseguido finalmente desabafar pra vocês isso, porque era uma coisa que eu achava que eu não ia conseguir. Então é um passo que eu tô dando. Eu tô em crise sim, mas essa crise vai passar. A minha casa tá toda queimada lá fora, mas os meus gatos estão vivos, meu marido tá bem, eu também tô bem. Eu tenho vários problemas de saúde, problemas financeiros e todos os outros problemas que eu tenho, mas todo mundo tem problema. E esses problemas não têm o poder de me diminuir ou de me afetar. Esses problemas tem que ser resolvidos. Todo problema tá aí pra ser resolvido e a gente tem que ter força e ânimo e
e esperança que esses problemas vão ser resolvidos. E eu tenho esperança que tudo isso vai passar e vai voltar de novo, porque vai e volta. Mas quando voltar, eu espero estar muito mais forte do que dessa vez agora. Quando eu tiver de novo, eu espero que eu consiga lidar melhor do que eu tô lidando agora. Assim como agora eu tô lidando melhor com da última vez. Da última vez eu não tinha tanta força quanto eu tenho agora. Então da próxima vez eu acho que eu vou ter mais força. Eu sei que parece que eu tô falando um monte de coisa desconexa, mas na minha cabeça faz o maior sentido. Então é isso. Eu espero que vocês fiquem bem. Eu espero que eu também fique bem. E eu espero que esse canal eu consiga trazer mais coisas, porque por mais que essas coisas estão me afetando, eu tenho esperança que eu vou conseguir fazer tudo que eu quero. E eu quero muito trazer coisas legais pro canal. Tem coisas que tá no papel pra me fazer há muito tempo e eu vou conseguir fazer. Vai demorar, pode não demorar, mas eu tenho esperança que eu vou conseguir. Então é isso, pessoal. Desculpa por falar tanto, mas só tenta entender que quando eu tô falando muito é porque é necessário pra mim. E assim, sabe, comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você tá passando pelos mesmos problemas do que eu sempre respondo todo mundo. Se você for uma pessoa que é tímida e não quer comentar, mas quer desabafar, pode me chamar lá no Instagram. No Instagram também eu tô sempre ativa por lá, eu respondo todo mundo e eu vou ficar esperando essa interação de vocês, porque eu acredito que a interação é uma das coisas que mais me dá força pra continuar aqui. Toda vez que eu leio um comentário seus, toda vez que eu leio uma mensagem suas, eu vejo que eu tô fazendo a coisa certa. Então, é isso. A gente se vê numa próxima, gente. Então, tchau.